nós temos a ilustre presença, sim, da deputada Solange Freitas aqui ao meu lado. Satisfação recebê-la aqui nesse momento para lá de importante. A gente, é interessante porque eu tenho recebido algumas mensagens aqui, deputada, e as pessoas falam assim, poxa, mas vocês estão transmitindo esse adeus ao Papa Francisco com leveza. E é exatamente isso, porque a vida do Papa Francisco foi leve para muita gente, né, deputada? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, estar aqui com você, conversando com o pessoal que está acompanhando. Essa triste, né, é um momento triste, mas na verdade o Papa acho que não queria que a gente estivesse triste, né, por tudo que ele fez, pela leveza como ele levou o papado dele. Então, assim, eu acompanhei muito, eu sou católica, lembro muito bem de quando foi a escolha dele para ser o Papa. A gente ficou muito feliz por ser um Papa latino-americano, né, então tem mais identidade ainda com a gente. E depois ele mostrou a humildade e conseguiu revolucionar a Igreja Católica em vários aspectos, né? Que antes alguns assuntos que eram tidos como assuntos que não eram muito falados pela Igreja Católica, ele falou sobre isso, né? Ele dava a opinião dele, então, e a humildade, acho que uma das maiores lições que ele passou para a gente, a humildade é você se importar de verdade com o próximo, né? Que muita gente hoje finge que se importa com as pessoas, né? E ele mostrou quanto ele fazia isso de verdade, com o coração, com a alma. Porque a gente pode falar de várias pessoas religiosas, mas às vezes a gente não sente, né, essa verdade nelas. E no Papa a gente sentia. Deputada, enquanto a senhora falava, logo que a senhora começou a falar, eu percebi nas mãos da senhora um terço. Sim. E aí, obviamente, a Igreja Católica exalta e tem um carinho especial por Maria, mãe de Jesus. Sim. E exemplo de mulher. E o Papa Francisco traz muito essa reflexão da presença da mulher na Igreja Católica. E a senhora, como uma parlamentar desta Casa Legislativa, representando então as 25 parlamentares desta Casa, como exemplo, mulher, uma pessoa que faz a diferença neste parlamento, que tem olhado para as pessoas, não somente na Baixada Santista, de onde a senhora representa muito bem, mas também, obviamente, para todos os 645 municípios. Exemplo fundamental, um homem, Papa Francisco, observando as senhoras mulheres. Olha que bonito isso, né? As mulheres já têm muita dificuldade em todas as áreas, né? Às vezes a gente vê pessoas que, por exemplo, não querem ser atendidas por uma advogada, querem um advogado. Não querem ser atendidas por uma médica, querem um médico. E na política é ainda pior. Mas o Papa, ele levantou isso na igreja, na religião, porque a gente também sofre preconceito também na religião. Às vezes nós não somos vistas como uma pessoa qualquer, assim, parece que nós somos diminuídas. Tanto é que tem aumentado um número muito grande de feminicídios e tentativas de feminicídios. Então, o que alguns homens, o que algumas pessoas estão vendo em nós mulheres que estão diminuindo a gente, né? O número alto de pessoas que combatem as mulheres, que lutam contra as mulheres, porque um homem que ataca uma mulher, né, não valoriza em nada a gente. E ele traz essa leveza de falar da mulher também. Eu fico muito feliz, e são várias falas dele, né? Em vários momentos, em vários países por onde ele passou, ele sempre ressalta a questão da mulher também na religião, né? E isso é importante porque, até para pegar esse gancho de mulher, outro dia foi um delegado que assumiu a delegacia da mulher em São Vicente. E ele foi lá conversar, a gente até estranha. Um delegado, homem, que assumiu a delegacia da mulher de São Vicente, ele assumiu recentemente. E ele foi até o meu gabinete e ele tem tantas ideias bacanas para ajudar as mulheres, né? Ele falou assim, Solange, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar dentro da delegacia, para aquela mulher que está procurando ajuda, que ela dali, às vezes a gente fala para ela, você tem que procurar um advogado ou procurar uma psicóloga, mas você acha que aquela mulher, ela vai conseguir ou vai ter dinheiro até para pegar uma passagem e ir buscar esse atendimento, até que encontre gratuito, que já é difícil?
ele falou assim, eu queria transferir a DDM de São Vicente desse prédio que é pequeno para um outro maior para a gente conseguir incluir essa equipe. Vamos pensar nisso? Então, é um homem também pensando nas mulheres, olha que bacana. E o Papa também fez isso. E eu trouxe esse terço também, que é para contar um pouco da história desse terço. Ele foi, no dia da minha eleição para deputada, né, o padre Renan, de São Vicente, um dia antes ele me deu de presente. Ele falou assim, esse terço foi abençoado pelo Papa e eu queria te dar para você poder ficar com ele amanhã o dia todo durante o dia da eleição. E foi o que eu fiz, né? Eu fiquei muito grata, né? Porque é um presente que não tem preço, né? Um crucifixo desse, um terço desse, abençoado pelo Papa, e ele me deu de presente para eu poder estar com ele no dia da eleição. Então, assim, e eu fiquei o dia todo, eu passei aquele dia da eleição e, graças a Deus, foi um resultado positivo. Hoje estou aqui como deputada no primeiro mandato, então todas as noites eu agradeço a Deus. E eu levo comigo, carrego na minha bolsa, porque eu tenho certeza que esse terço abençoado, ele está sempre abençoando a minha vida também. Por isso que eu não tinha falado dele ainda. Aí quando vocês fizeram o convite, eu falei assim, eu vou contar essa história porque eu tenho muita fé, eu acredito muito, né? Eu acho assim, que tudo acontece na nossa vida porque tem um propósito e porque Deus assim permite ou não permite, a gente não sabe os motivos, mas eu acho que Ele permite ou não. Nada que acontece na minha vida, eu falo assim, eu fico com raiva, eu falo assim, poxa, eu já perdi uma eleição, a primeira eleição que eu participei eu perdi, que eu vim para a política em 2020, mas eu não falei assim, eu fiquei com ódio. Não era para ser, entendeu? Acho que Deus escreve os nossos caminhos, não era para eu estar lá, era para eu estar aqui hoje, né? Então eu tenho muita fé e apesar da morte do nosso Papa, eu acredito que as lições que ele deixou para a gente vai viver sempre no nosso coração. Eu lembro também da morte do Papa João Paulo II, que eu era criança, e aquilo meio que me traumatizou, assim. Eu vi ele como santo, assim, né, aquela coisa de criança, de rezar, de aprender, de fazer o catecismo, depois fiz a crisma, e quando ele morreu, assim, eu também ficou aquela coisa assim, poxa, aquela tristeza, né? Também o Papa João Paulo II foi um Papa também que falava muito de amor ao próximo. Mas o Papa Francisco, ele revolucionou a Igreja Católica e revolucionou nós católicos. Porque a gente precisa também dar uma oxigenada, sabe? Uma renovada. A gente precisa falar de assuntos e a Igreja precisa estar mais aberta. E ele conseguiu fazer isso em alguns assuntos. E aqueles que ele não conseguiu abrir tanto, ou tirar um pouco, às vezes, do preconceito, porque às vezes é um pouco de preconceito em relação a alguns assuntos, ele dava a opinião dele, entendeu? Ele fala assim, quem sou eu, né? Para julgar essas pessoas, quem sou eu? Pode estar até em pecado, porque a Igreja Católica hoje diz que algumas situações é pecado, mas quem é ele para julgar, né? Então, quem somos nós para julgar as pessoas? Então, ele deixou muitas lições para a gente. Eu sou muito grata, assim, de ter podido passar por essa fase da minha vida e ter uma pessoa, um homem que trouxe tanto amor para a gente e exemplos para a gente bons como ele trouxe. Deputada, eu quero muito agradecer a senhora, na verdade, aqui, por partilhar essa história também. Sim. Do terço. Que é algo muito pessoal, recebeu, né? Muito pessoal. Muito pessoal. E é tão bonito porque aí a gente observa a religiosidade da deputada, a presença da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas também presença mariana na vida dela, ela como mulher. Sim. E Maria como um exemplo de mulher, né, para os cristãos, para as cristãs. E, além disso, também veio aqui, enquanto a senhora falava, e a gente sempre puxa com a senhora nas entrevistas, essa presença da senhora enquanto mulher, observando também os paulistas, as paulistas, nesse sentido da saúde, né? E aí é interessante porque me veio, enquanto a senhora falava sobre a presença mariana na vida da senhora, a senhora como uma mulher que observa também esses cristãos que estão em sofrimento. Me lembro que um dos momentos do Papa Francisco, em uma das internações dele, ele falou sobre as crianças com leucemia, o
câncer no sangue, né? E ele pedia que as pessoas observassem essas crianças, orassem por essas crianças, rezassem por essas crianças. E a senhora, como parlamentar, como cristã católica, como uma mariana, observa também as mulheres que sofrem do câncer. E é uma luta muito grande, né? Eu enfrentei um câncer de mama, você falou da leucemia. Eu perdi a minha mãe para a leucemia, né? Eu perdi ela quando eu tinha 17 anos, ela morreu de leucemia, que é câncer no sangue, né? E eu falo sempre assim, eu tive o câncer de mama, né, em janeiro de 2021. E eu ainda não estava nem em eleição para deputada, né? Sabia se iria realmente ser candidata a deputada. E quando eu fui, eu falei assim, caramba, essa é uma bandeira muito forte que eu quero levar informação, quero levar prevenção para as pessoas e quero ajudar essas pessoas a buscarem um tratamento como eu tive a oportunidade. E aí ficou a minha meta, sabe, de uma das minhas grandes datas é essa. E a Semana de Prevenção e Conscientização nas Comunidades é um projeto de lei meu, que foi aprovado pelo governador no ano passado, e esse ano foi a primeira vez implantado, que foi agora na segunda semana de abril. E é uma lei nova, mas mesmo assim foi um sucesso para as cidades que compraram a briga também e entraram nessa semana levando exames, conscientização, prevenção, palavras, palestras, uma palavra às vezes amiga. A gente levou também atividades físicas em algumas regiões para chamar as mulheres, para chamar as pessoas a participar. E lá a gente conseguia falar da prevenção, da atividade física, da alimentação. Ou seja, a gente usou alguns artifícios de coisas que são bacanas, aquelas aulas animadas de dança, para falar para as mulheres, para elas se conscientizarem, fazerem exames. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma família que o marido preocupado com a mulher, que hoje ela precisa de um medicamento específico para o câncer que ela está enfrentando, mas ele falou assim, exatamente, Solange, a minha mulher descobriu câncer de mama em 2023, quando veio a carreta da mamografia aqui para a cidade, né, em Mongaguá, quando você lutou para a carreta vir para cá. É verdade, eu estava lutando para a carreta chegar em algumas cidades que ainda fazia anos que não estava. Mongaguá era uma delas e várias mulheres ali descobriram que tinham câncer de mama. Então as pessoas, elas são muito gratas por isso, mas assim, gratidão é nossa, porque nós estamos fazendo a nossa parte, ajudando essas pessoas a identificar a doença e fazendo também, não só cuidando do ser humano, mas cuidando também das contas públicas, né? Quando você fala em prevenção, você vai gastar muito menos. Porque lá na frente, o gasto que você tem, isso sem falar do paciente, que isso é primordial. A primeira coisa é pensar no paciente. Mas você vai gastar menos com tratamento, com cirurgias que de repente nem precisariam ser feitas, com os medicamentos que nem precisariam ser tomados quando você descobre no estágio inicial. Então, tem um gasto público muito menor para o público, né? Mas nem todo mundo pensa nisso ainda, em frente, né? Se todos os governantes realmente pensassem no quanto eles vão gastar menos lá na frente, se investirem mais hoje na prevenção, a gente ia ter gasto muito menor na saúde. A Semana de Conscientização e Prevenção ao Câncer é uma das ferramentas que a gente usa para levar isso também, até para os governantes. Deputada Solange, eu quero muito agradecer a presença, a participação da senhora aqui nesse programa Para Lá de Especial. Deixar aqui a nossa gratidão à senhora enquanto mulher e trazendo essa presença da senhora aqui, não somente para as paulistas, mas para as paulistas e fazendo toda a diferença. A exemplo daquilo que lutou o Papa Francisco, a inclusão feminina dentro da política católica, as senhoras deputadas vêm lutando cada vez mais por essa presença feminina neste legislativo, no executivo, no judiciário, nos três poderes e mais do que isso, nas corporações, na vida, introduzindo então, na verdade, esse pensamento de que as senhoras são gigantes, como dizia o Papa Francisco. Muito obrigado. E que todos nós aproveitamos esse momento onde nós estamos falando muito, assim, a imprensa, todos nós falando muito do Papa, né, da morte do Papa Francisco, que todo esse legado que ele deixou, que as pessoas encham o coração, né, e que a gente seja menos preconceituoso, mais otimista e olhe de verdade o próximo com mais amor. Obrigada, viu? Eu quem agradeço a senhora, muito obrigado novamente.